No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer dois modelos de porta-moeda, muito simples e fácil de fazer. O primeiro modelo vai ser esse daqui sem forro e o segundo modelo vai ser esse daqui com forro. Você pode estar fazendo tanto na máquina de costura, como pode estar fazendo na mão também. Esse círculo que eu estou utilizando é de 16 centímetros, ou se você não tiver a régua, você pode estar pegando qualquer tampa maiorzinha e estar marcando o círculo do tamanho que você quiser, tá? Esse zíper que eu estou utilizando é de 18 centímetros, mas você pode fazer maior ou menor, tá bom? A primeira coisa que você vai fazer é pegar a frente do zíper e colocar assim para baixo, frente do zíper com a frente do tecido, e você vai prender com alfinete desse jeito que eu estou fazendo para poder facilitar na hora da costura. Depois que você alfinetar aqui na ponta, tanto de um lado até na outra ponta, não esquece de, na hora da costura, deixar uma ponta sem costurar, aproximadamente de um dedo em cada ponta. Tanto aqui, você tá vendo que eu deixei o espaço, e na outra ponta também eu deixei esse espaço de aproximadamente um dedo sem costurar. Aqui eu costurei na máquina, mas se você não tiver a máquina, pode estar costurando na mão também, tá? Aí, depois que você costurar um lado, você pega a outra ponta do círculo, coloca na outra lateral do zíper, desse jeito que eu estou fazendo, e alfineta para poder, na hora que for costurar, ele não sair do lugar. E você vai fazer o mesmo processo, deixar uma pontinha aqui sobrando e deixar essa parte aqui aberta, tá vendo? Você vai acertar aqui na pontinha, vai prender e vai costurar. E quando for nessa área aqui, você também vai fazer a mesma coisa, vai costurar uma costura reta, dando o retrocesso no começo ou no final, se você for costurar na máquina, tá? Se você for costurar na mão, é só dar uns pontinhos pequenos e finalizar com mais ou menos uns 2 a 3 pontinhos, tá? E aqui na outra lateral, aqui nessa ponta, é só você dobrar desse jeitinho, colocando o zíper dessa maneira e passar uma costura por cima para poder prender bem aqui na ponta do zíper, dando vários retrocessos. Aqui eu dei aproximadamente uns 4 ou 5 retrocessos, bem em cima dos dentinhos, porque vai ser a parte que a gente vai mais abrir e fechar, é a parte do zíper. Aí você dá um retrocesso e corta a sobra do zíper que ficar. E cá na outra ponta, você vai acertando desse jeito essa pontinha e essa lateral aqui na parte de baixo. E você vai fazer o seguinte, você vai começar dando o retrocesso aqui na ponta e você vem costurando até chegar aqui na parte de baixo, lembrando de deixar a ponta do zíper para fora, desse jeito que eu estou fazendo. Então, você vem com a costura reta e dá o retrocesso em cima do zíper, do mesmo jeito que você fez na outra ponta, tá? Porque o zíper tem que ficar bem firme. Aí, depois de costurado, vai ficar assim, parecendo um pastelzinho. Aí, você vai pegar a tesoura e você vai dar pequenos piques aqui na lateral, onde não tá o zíper, para poder facilitar na hora que desvirar. Mas é opcional, tá? Aí, depois que você fizer os piques, você abre aqui no zíper para poder estar desvirando. Aí, você desvira com cuidado e acerta essas pontinhas. Você pode estar usando um palito ou até mesmo a ponta da caneta para estar acertando de dentro para fora, para ficar bem arrumadinho. E o bom desse porta-moeda é que você pode estar fazendo ele com qualquer tecido que você tenha aí na sua casa. Se você fizer com tecido um pouco mais grossinha, não precisa colocar forro, tá? Ah, outro modelo que você pode estar fazendo é esse daqui, usando o círculo inteiro. Você coloca o zíper de frente para o tecido principal, aí você vem com o tecido do forro e na outra lateral aqui do zíper você prende. Você prende aqui de uma ponta a outra, deixando um espaço de aproximadamente um dedo, tá? Que nem você fez no outro.
Aí você vai e costura, dando o retrocesso aqui na ponta, ou se você fizer na mão, dê vários nó só para poder ficar firme, tá? Aí, se você fizer na máquina, dê vários retrocessos. E você vai costurando ao redor do círculo todo, tanto na parte de baixo como aqui na parte do zíper também. Para ficar mais fácil para você, você primeiro prende o zíper, tanto no lado direito como no lado esquerdo, e por último você costura aqui na parte de baixo do círculo, tá? E para desvirar, é só abrir o zíper e já está pronto. Se você tiver alguma dúvida, você pode comentar aqui embaixo do vídeo, que eu terei o maior prazer em gravar outro vídeo explicando melhor, tá bom? Como esse porta-moeda eu vou fazer com forro, primeiro eu prendi aqui na lateral, sempre colocando a frente do zíper com uma frente do tecido desse jeito. Dou o retrocesso aqui na ponta e vou passando a costura reta aqui na lateral, desse jeito que eu estou fazendo para poder prender o zíper. Que nem eu falei, se você não tiver a máquina de costura, você pode estar fazendo pontos pequenos na mão, tá? Aí, eu mostrei aqui como é que eu faço, para poder você ver aí certinho como é que tem que fazer aqui na lateral, tá? Aí, eu puxei o cursor e fui costurando até chegar na outra ponta, deixando aproximadamente um dedo sem costurar. Não esquece do retrocesso no começo e no final, tá bom? Aí, depois que você costurar esse lado, você vem com a parte do forro e coloca desse jeito que eu estou fazendo. Você vai colocar em cima do zíper e você vai virar e você vai passar uma costura em cima da costura que você acabou de fazer, prestando atenção em prender a parte de baixo, tá? Para poder costurar o forro. Então, você vai dar o retrocesso aqui no mesmo lugar que você deu, aí você vai passar a costura reta, só que dessa vez você vai prestar atenção se a costura está pegando também o tecido na parte de baixo do forro. E você vai finalizar dando o retrocesso no mesmo lugar que você deu na primeira costura. Se você estiver gostando do vídeo, deixa o seu gostei aqui no vídeo para me ajudar. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações que fica aqui embaixo do ladinho, tá bom? Aí, depois que você faz a costura, você desvira para ver se ficou tudo ok. No meu caso aqui, ficou tudo ok. Aí, eu pego a outra lateral do círculo, coloco aqui na outra lateral do zíper e alfineto para poder fazer a mesma coisa que eu fiz na outra lateral. Alfineto primeiro para poder a costura não ficar torta. Você pode deixar o círculo desse jeito, sobrando aqui no zíper, só que eu particularmente prefiro deixar ajustado que nem eu fiz no outro porta-moeda. O tecido aqui, ó, abaixo do zíper, para poder o zíper ficar com a ponta para fora, para depois fazer o acabamento. Eu particularmente acho melhor deixar sobrando de um lado só, para poder fazer o acabamento depois, do que deixar sobrando nas duas laterais. Então, te aconselho a fazer a mesma coisa. Deixo assim, prendo com o alfinete e passo a costura reta, deixando um dedinho sem costurar, tanto na ponta aqui do zíper, como na outra ponta também. Não esquecendo de dar o retrocesso no começo e no final da costura, tá? Depois de costurado, fica assim, faltando mais ou menos um dedinho para finalizar. E aí, você pega a parte do forro, dobra desse jeito, ó. Você vê que o zíper fica no meio, você acerta aqui a lateral, deixando igual o tecido principal, na mesma direção, tá? Para poder não ficar torto. E alfineta sempre antes de costurar. Aí, quando você for costurar, você passa a costura em cima dessa costura aqui que você fez antes no tecido principal e finaliza dando o retrocesso, tá? Aí, ele vai ficar assim, tipo um pastelzinho, só que com uma das laterais aberta e a outra ponta também.
Aí, quando chegar aqui, você faz o seguinte, você dobra, acerta direitinho do jeito que eu estou fazendo e começa dando um retrocesso aqui na ponta e costura até na outra ponta, dando o retrocesso também. A mesma coisa você faz aqui na parte do forro, só que a diferença é que aqui no forro você vai deixar um espaço de aproximadamente uns 2 dedos para poder desvirar depois, tá? Vou te mostrar na máquina como é que eu faço. E aqui na outra pontinha, você separa as laterais do tecido principal e do tecido do forro, dobrando assim, ó, desse jeito, para não ficar aquela parte dos tecidos só de um lado só. Aí, você só passa a costura, tanto de um lado como do outro. Aqui na pontinha, do lado do tecido principal, você só vai dar o retrocesso só para prender no zíper. Depois que você faz esse lado, aí vai ficar assim. Aí, você pega, ajeita direitinho desse jeito que eu estou fazendo, ó, pro lado do forro. Dobra a ponta do zíper pra lá, tá? Desse jeito. E dá outro retrocesso, prendendo essa parte do forro, tá? É bem simples de fazer e fácil também, não tem complicação nenhuma, é só você dar o retrocesso desse jeito que eu estou fazendo. Aí, depois dessa costura, você corta a sobra do zíper que ficou, você olha aqui direitinho se ficou tudo ok, e dá pequenos piques aqui nas laterais, só para poder facilitar depois que desvirar. Aí, a gente vamos aqui, ó, na outra ponta, para poder a gente desvirar. Então, o que que a gente faz? A gente pega essa pontinha que tá costurada e vai empurrando por dentro para poder sair naquele espaço que a gente deixou aqui nessa parte do tecido do forro. Por isso que tem que deixar esse espaço para poder desvirar. E eu prefiro deixar esse espaço para desvirar na parte do forro, porque o forro fica para dentro e depois o acabamento vai ficar escondido, ninguém vai ver. Então, vai ficar bem melhor e o acabamento vai ficar bem mais bonito e arrumado. Aí, você desvira direitinho, abre o zíper, acerta na parte de dentro para fora, desse jeito. Se você quiser, você pode pegar um lápis ou um palito e acertar essa pontinha no lado de dentro, tomando cuidado para não furar o tecido, tá? Aí, depois que você acertar direitinho as pontas, você coloca as pontinhas do tecido assim para dentro, para poder fazer uma costura reta na máquina, ou você faz alguns pontinhos na mão mesmo. Eu vou dar alguns retrocessos aqui na máquina e pronto. Mas se você quiser, você pode dar alguns pontinhos pequenos ou fazer uma costura invisível. Depois de costurado, vai ficar assim. Aí, você pega e desvira com cuidado, acertando as pontas nas laterais de dentro para fora, para ficar assim. Aí, você vai ajustar as duas pontinhas e aqui na parte de dentro vai ficar assim. E o bom é que o acabamento da costura vai ficar escondido. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, espero que te ajude de alguma maneira. Que tal você fazer para ter uma rendinha extra? Não esqueça do seu like e se inscreva no canal se você ainda não for, tá? Para ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar.